Então vamos lá, vamos começar do começo. Primeiramente eu preciso me apresentar. O outro vídeo eu gravei e eu fiz assim de forma aleatória, então eu não consegui expressar tudo aquilo que estava em mente, né? Então, eu me chamo Vanderlana, eu tenho 35 anos, eu nasci em 1989 e eu fui criada pelos meus pais, junto aos meus 3 irmãos. Eu sou a caçula e sempre fui uma criança muito doente, muito doente. Eu tinha reumatismo no sangue, eu era bem anêmica, eu me alimentava muito mal. Mas sempre fui uma criança assim, ativa. Eu gostava muito de brincar, eu gostava muito de me comunicar, sempre gostei bastante. Na escola, nunca tive problemas com interação, nem com socialização. Era uma criança obediente. E a minha infância foi muito tranquila, né? Eu fui criada na zona rural, então tinha muito espaço, tinha quintal, e a gente brincava e era aquela coisa maravilhosa. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rede social que impedisse a gente de estar no meio de pessoas. Porque infelizmente isso às vezes tira a gente do convívio, do calor humano e leva para as telas, né? Então eu era uma criança muito feliz. E eu cresci assim. Até que, em certo ponto da minha vida, eu comecei a desenvolver fases depressivas. E eu nunca consegui me entender direito. Por que que tinha vezes que eu tava bem e do nada eu ficava mal? Sempre fui muito insegura, tinha muita dificuldade de tomar decisões, e isso me prejudicou muito na minha vida. E só que com o tempo, na adolescência, foi piorando, né? Tive um namoro e era aquela crises de choro e eu não sabia o porquê que eu ficava daquele jeito. Até que um certo dia na minha vida eu vinha dar um surto psicótico. E aí eu fui levada a um psiquiatra e ele me deu o diagnóstico como eu tinha transtorno afetivo bipolar. Claro, eu não aceitei. Eu falei com ele assim, claro que eu não tenho isso, né? Eu sou uma pessoa normal, eu não tenho isso e pronto, final. Ele passou os medicamentos que eu tinha que tomar e eu tomei, porque eu estava em fase de surto. E depois eu vou estar explicando melhor o que é esse surto, como que a gente fica nesse surto, como que a mente da gente fica, ela fica bem bagunçada. Digamos que na linguagem popular a pessoa fica doida, louca de pedra. 22, purinha mesmo. Foi o que aconteceu comigo, aos 20 anos de idade. E eu tava vindo de uma fase extremamente assim, eu estava na fase maníaca, então eu estava muito ativa, não dormia, não comia, e festas e bebida e aquela bagunça que minha vida tava. Aí visitei uma igreja evangélica, me senti bem lá, e aí minha mente simplesmente explodiu, assim, uma bomba lá dentro. E foi uma bagunça, foi um caos dentro da minha casa, e foi aquele auê. E aí, depois que eu tomei os medicamentos, passou um tempinho, eu entrei novamente numa fase depressiva, muito severa. É aquela vontade, assim, de morte, desejo de morte. Eu não via sentido em mais nada, eu não queria pensar no amanhã. Na verdade, eu não queria nem abrir os olhos quando amanhecia. Tamanha era a dor, porque a depressão faz isso. Ela tira a vontade de viver. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver. Eu gosto muito de sonhar, eu gosto de ser uma pessoa útil na vida dos outros, eu gosto de servir os outros, eu gosto de ser generosa. Mas toda a vida foi assim, né? Não é uma qualidade que eu tenho agora, eu sempre tive essa qualidade. Na escola eu gostava de ajudar todo mundo, quem tinha dificuldade em certas áreas, lá estava eu oferecendo ajuda. Eu lembro que na escola, na hora que terminava a merenda, eu ia lá, recolhia os pratos e levava para a cantineira. Então isso sempre foi meu, né? Uma qualidade minha. E por isso que eu também sempre tive tanta dificuldade de entender esse complexo que eu tinha de inferioridade, que inclusive eu luto muito contra ele, até hoje e diariamente. E depois, né, do diagnóstico que eu não aceitei, que eu não tratei,
E aconteceu um monte de coisa na minha vida. E durante 15 anos eu negligenciei, não tratei, não cuidei do transtorno bipolar, porque eu não aceitava que eu tinha isso. Eu vim a dar um novo surto psicótico. E aí a casa caiu de fato, porque eu tive que olhar pra mim mesma, olhar pra dentro de mim, olhar pra minha vida, pra minha realidade e tomar uma decisão. Ou eu aceito e me trato, ou eu corro o risco de, passado alguns anos, quando tiver alguma fase assim de extremo mesmo, eu vim a dar um outro surto e talvez não voltar daquele estágio. Porque o surto, ele deixa a mente totalmente bagunçada, onde a gente foge as ideias, você não fala coisa com coisa, você não tem um raciocínio lógico. A sua mente, ela fica entrando, é como se os fios ficassem assim, desencapados, encostando um no outro o tempo todo. E fica mesmo. E aí você não consegue raciocinar, você não consegue distinguir o que é real e o que não é real. E você vê coisas, você sente cheiros, a sua mente, ela te sabota de uma forma assim horrível. E eu fiquei muito mal dessa vez, a ponto de ter que parar numa clínica psiquiátrica, ficar 15 dias longe dos meus filhos, longe da minha casa, longe do meu esposo, longe de todo mundo, num lugar onde eu não conhecia ninguém. Foi doído, foi muito sofrido, mas eu aprendi muita coisa lá também. Eu tive muitas experiências boas lá, porque eu sempre gosto de extrair o lado positivo daquilo que parece ser muito negativo. E por mais ruim que eu estivesse, eu fui pra lá, tive um momento assim de reencontro comigo mesmo, entender por que eu cheguei naquele ponto. Como assim, gente? Eu fui parar numa clínica? Como assim? O que tá acontecendo comigo? E aí eu pude realmente entender, não. O transtorno bipolar afetivo, o transtorno afetivo bipolar, né, TAB, como é a sigla, é algo que eu tenho, é uma condição que faz com que o meu cérebro, ele funcione, mas de vez em quando ele dá um... de vez em quando ele não funciona tão bem. E, né, é uma disfunção orgânica mesmo na parte dos neurotransmissores. A ciência não consegue explicar o porquê que a gente tem isso, ela não consegue explicar qual a origem disso, mas está muito ligado à questão genética, hereditário. Então, provavelmente alguém na minha família teve e eu herdei, né? E realmente eu tenho primos que desenvolveram isso. Então, o caso é sério.